Olá a todos! Ao me verem aqui sentado, você ou vocês muito provavelmente devem estar se perguntando duas coisas. Quem é esse cara e o que eu estou fazendo aqui gastando um tempo precioso da minha vida assistindo ele? Bem, prazer em conhecê-los. Meu nome é Péricles e sejam muito bem-vindos ao canal Nada Específico, onde eu não irei tratar de nada específico. Este é meu primeiro vídeo aqui no canal e, bem, para minha proposta inicial eu estava planejando falar sobre algum assunto um pouco mais sério. Afinal, a primeira impressão é importante, não é mesmo? Só que recentemente aconteceu uma coisinha comigo que eu senti vontade de discutir. Me digam uma coisa, quantos de vocês gostam de ler? Sejam livros, HQs, revistas, porque eu adoro ler. Na verdade eu sou uma daquelas pessoas que fazem coleção. Não sei quanto a vocês, mas costuma ser uma experiência bem gratificante. E se você for uma das pessoas que também faz, acho que você também deve saber como é. Mas mesmo que você não tenha, imagine se tivesse. E algum dia você acordasse e percebesse que toda a sua coleção simplesmente tenha sido destruída. E aí? Como vocês se sentiriam? O que vocês fariam? É sobre isso que eu ia falar. Acho que pelo título desse vídeo já é bem óbvio o que aconteceu, não é? Os malditos cupins devoraram a minha coleção. Eles entraram não sei de onde e fizeram uma festa. Não, eu tava lá, de boa, mexendo no computador, coçando o saco, até que de repente me deu aquela vontade de atacar a geladeira. Sabe aquela vontade profunda e cheia de significado que bate bem lá no fundo do estômago? E como um ser humano homem saudável, assim o fiz. Só que quando eu voltei, antes de deitar na cama, eu dei uma passada na estante, com a minha bela coleção. Sabe, daquelas de tirar uma lágrima dos olhos. Daquelas que você olha assim e diz... Parei um minuto para admirar o resultado de anos de dedicação, só que foi aí que eu notei uma coisa estranha. Um pouco de terra saindo ali do meio entre dois livros. Por que tem terra na minha estante? Meu cérebro já meio que começou a ligar os pontos e eu fiquei, aí tem coisa. Mas na mesma hora eu comecei, ai meu Deus, por favor, eu imploro que não seja o que eu estou pensando. Mas foi. Exatamente o que eu estava pensando. Eu puxei uns 5 livros de uma vez, abrindo espaço para ver o que estava acontecendo, só que aí um punhado de terra de barro esfarelada caiu no chão. E eu só conseguia sentir um monte de bicho mordendo o meu pulso. E foi isso. Meio que já era. Todo aquele tempo que eu passei me dedicando a essa coleção foram pro saco. Por ser um colecionador de livros e HQs, não era qualquer HQ lixo de qualquer banca que eu pegava. Oh não, porque pra mim não valia a pena comprar nada que não fosse uma obra rara, premiada, um clássico mundial. Por exemplo, das HQs que eu perdi, tinha Superman All Stars versão definitiva, que por acaso foi a primeira HQ que eu consegui ler até o final. Batman, A Piada Mortal, X-Men Dias de um Futuro Esquecidos e até a primeira versão definitiva do Sandman. Se você que está assistindo esse vídeo agora entende um pouco de HQs, acho que você deve reconhecer alguns desses títulos. E também deve ter noção do tamanho deles, de sua relevância e como foi provavelmente a gravidade dessa perda. Eu só tinha os melhores HQs do mundo, a maioria em capa dura e caros. Tudo que eu perdi foi caro pra caralho. Quando o preço é alto a gente não esquece. O Superman All Stars foi 80 paus. E só o Sandman já foi 140. Puta que ódio que eu tenho desses cupins. Do nada eles aparecem sem mais nem menos, acabaram com tudo. Não foi por deixar algum doce ou comida perto da estante, porque cupins só comem madeira. Não são atraídos por coisas como doce, sujeira e por aí. Só madeira. E para quem não sabe, livros são feitos de papel. E papel é feito de madeira. Uma madeira bem macia e cortante. Então é como se o salário dos meus antigos empregos, os bicos que eu fazia, alguns presentes antigos de Natal e aniversário, tivessem ido todos para a lata do lixo. Porque alguns familiares sabem que eu gosto de ler e que eu gosto de ter. Então eles me davam de presente de vez em quando. Agora, entre os livros que eu perdi está a maior parte da minha coleção Mil e Uma Coisas, que incluem
1001 filmes para assistir antes de morrer, 1001 músicas para ouvir antes de morrer, 1001 comidas para comer antes de morrer, 1001 videogames para jogar antes de morrer e assim por diante. Cada um desses livros eram grossos e cada um custava uns 50 no mínimo. O pior é que só faltava um para eu completar a coleção, que era 1001 dias que abalaram o mundo. Só faltava esse. Também perdi minha coleção inteira de livros do Harry Potter de capa branca, perdi meus contos de Biddlebardo, minha edição de capa dura da Menina Submersa, que foi o último livro que eu li antes dos cupins atacarem, que eu tinha acabado de ler e que eu levei 2 anos pra ler. Vocês têm noção do que é isso? Nossa, eu já tava até comemorando que eu tinha finalmente acabado de ler essa b****, e que enfim eu poderia colocar o livro de volta na estante, depois de muito tempo, só pra 15 dias depois ele ser devorado. E nesse livro específico, os cupins meio que fizeram um ninho dentro. A Menina Submersa foi o livro que eu mais levei tempo para ler, mas não porque era ruim. O livro era muito bom, só que o livro era complexo. Perdi a Menina que Roubava Livros, que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, e também o primeiro livro grosso que eu li até o final. Perdi toda a minha coleção de livros da série Goosebumps. Nossa, mano, Goosebumps era a tradição. Desde aquela série de TV da década de 90 eu me tornei super fã das histórias de L.R. Stein. Perdi a Síndrome E, que é um livro que um amigo meu tinha me recomendado na época que eu estudava. Perdi A Última Grande Lição, minha edição gótica com imagens de capa dura da Branca de Neve, edição que aliás que é uma das que eu fiz um esforço do caramba pra comprar. Perdi o BioShock Raptor, que sou fã do jogo, só comprei o livro porque eu queria saber mais sobre a história da cidade submersa. Perdi a Bússola, o livro que falava sobre o filme Evil Dead Arquivos Mortos da editora Darkside, puta que editora foda. Perdi também minha enciclopédia de minerais gemas do mundo, de capa dura, já fora de linha, e que me custou na época a bagatela de adivinha quanto? Adivinha quanto? R$84! Cacete! Parece que esses cupins devoraram só o que era mais caro. Pelo menos eles têm bom gosto, né? Tanto é que na época eu comprei esse livro e já estava quase fora de circulação. Só restava apenas uma única edição sobrando na Saraiva do Shopping Anália Franco e mais nenhuma outra livraria do mundo. Perdi o Caso da Borboleta Tíria, que é um livro que minha mãe leu quando ela era criança e que me deu. Portanto, esse já era um dos que eram substituíveis. Perdi o Código Bro da série Como Conheci Sua Mãe e os meus livros da série Supernatural, o Diário de John Winchester e o Guia de Caça de Bob Sinclair. Perdi o Livro Negro dos Segredos, de novo. Esse é um livro que por infelicidade do destino eu já tinha perdido uma vez. Acabei amassando e sujando ele sem querer, então já tive que repô-lo antes. Naquele tempo foi um período em que eu ainda estava começando a descobrir os livros. E no começo eu era meio desleixado mesmo. Não tinha noção que livros era uma coisa que podia estragar com facilidade se você não tomasse cuidado. Por conta disso, na ocasião, eu fui forçado a comprar mais um exemplar para poder substituí-lo. E agora eu vou ter que comprar de novo. Ai, acho que eu também perdi o Menino do Pijama Listrado, esse eu tenho que ver. Mas outro, que eu tenho certeza que eu também perdi, foi o livro O Que é Capoeira, que eu tinha ganhado do meu mestre na época em que eu praticava arte marcial. Mas tive que parar por causa de um problema que deu na perna. Os cupins levaram meu Vendedor de Sonhos, que eu ganhei de presente, e o Resident Evil, A Conspiração da Umbrella, que foi um livretinho bem bacana sobre o primeiro jogo da série de survival horror Resident Evil. Esse livro saiu nas bancas quando eu estava fazendo o primeiro ano do ensino médio. E como todo mundo estava comprando, eu também tinha que comprar, não sei porquê. Brincadeira. Como eu fiquei feliz na época em que eu comprei. Eu adorava Resident Evil. E esse foi o segundo livro que eu li mais rápido. Sementes do Gelo foi mais um que foi pro saco. Eu lembro que para achar esse livro em bom estado foi uma guerra. Já fazia tempo que ele estava fora de circulação. E esse era um que eu queria mesmo por motivos emocionais. Voltando ainda mais no passado, quando eu ainda era um moleque praticamente, tinha me deparado com essa linda arte da capa do livro que estava largada em uma prateleira na Saraiva do Shopping Tatuapé. Alguma coisa nessa capa tinha mexido comigo. Eu nem fazia ideia do que o livro falava, eu nem gostava de ler ainda, só que eu não ligava. Sabe aquela sensação que você tem de encanto quando você vê pela primeira vez um quadro que mexe muito com você? Então, pedi para os meus pais comprarem ele para mim. Só que a minha mãe, como eu não era boba nem nada, leu a sinopse do livro para ver do que se tratava. E do que falava o livro? Ah, bobagem, só de assassinatos horríveis e espíritos congelados impedidos de reencarnar. E mesmo se tratando apenas de uma obra de ficção para entretenimento, minha mãe, tá doido, Peg, isso daí é livro de espírito, é coisa do demônio. Além do mais, eu não tenho dinheiro sobrando aqui comigo, você tem? Vamos, bora que estamos com pressa para chegar em casa e não fazer mais nada o dia inteiro. Daí eu tive que ir embora com aquele livro na cabeça. Parando pra pensar, eu poderia ter me tornado um leitor muito mais cedo se não fosse por isso. Coisa que só viria a acontecer muito mais tarde. Nos anos que se seguiram eu procurei essa
em todo lugar, mas só achava trapos dela. Levou bastante tempo para encontrar uma cópia mais ou menos decente, principalmente porque na época eu ainda não conhecia o Mercado Livre. Com muitos desses livros, assim como a própria Branca de Neve gótica, houveram momentos em que eu não tinha dinheiro, mas eu fazia um esforço e arrecadava centavo por centavo até ter o suficiente, sempre torcendo para que já não tivesse esgotado nas lojas ainda. É sério, eu ainda tenho esse negócio aqui, ó, de guardar moedas que eu uso até hoje. Cada livro e HQ que eu tinha eram carregados de lembranças de como eu os consegui, e perder tudo aquilo de uma vez só foi um choque grande demais para deixar pra lá. O quê? Ainda não tá convencido? Pra você ter uma ideia, outros livros e quadrinhos que eu me lembro assim que eu tinha, foi a minha HQ O que Aconteceu ao Homem de Aço, que é uma história incrível demais, um verdadeiro tesouro para qualquer viciado em quadrinhos ter em sua coleção, que basicamente conta como terminaria a história do Super-Homem no final. Esta edição que reúne não apenas a história principal do que aconteceu ao Homem de Aço, mas também as histórias A Linha da Selva e Para o Homem que Tem Tudo. Minha revista de 50 anos de comemoração da Turma da Mônica foi mais uma devorada. Vou ser sincero, eu não sou tão vidrado assim em Turma da Mônica, mas essa era uma edição que eu estava guardando para valorizar no futuro. Perdi HQs de terror, como Pichu e Crise Infinita Especial Halloween. O volume 2 de uma saga da Marvel, O Cerco, que eu tive que negociar como professor de artes para ter, trocando este por outro volume parecido para não dar falta na escola. Perdi Criaturas da Noite, de Neil Gaiman, e todos os meus gibis do Deadpool. Perdi todos os meus gibis do Deadpool. A maior parte dos que eu tinha do Lobo e também alguns da Arlequina. Sem contar do meu primeiro volume de Astro City e até a minha versão de bolso do Pequeno Príncipe. Uma versão bem específica de uma editora que já estava fora de catálogo. Ah, mano, o Pequeno Príncipe não, velho. Mas que malditos cupins. Que vontade de passar o resto da minha vida me dedicando a extinguir essa praga da face da terra. Eu sei, a moral de Moby Dick é que você nunca deve se vingar de um animal. Mas quer saber? Dane-se! Porque os cupins também devoraram meu livro da Moby Dick. Que saco! O Pequeno Príncipe foi o livro clássico que me fez, sem querer, gostar de literatura. E aquela versão pequena de bolsa era muito bonita. A maior parte dos HQs que eu tenho, ou melhor, tinha, consistia em graphic novels e versões definitivas de sagas famosas. Ou seja, quase todos eram grossos com capa dura. Não gosto muito de versões soltas, mas isso não vem ao caso. Nem faria diferença, pois tanto as versões de capa dura quanto as normais de papel viraram confete. Sabe o que é confete? Aqueles bichos não tiveram dó, perfuraram a capa dura mesmo e comeram. Destruíram tudo. E pra falar a verdade, até que eles fizeram um bom trabalho. Bem cuidadoso. Você já viu livros comidos por cupins como é que ficam? É puro artesanato. Parece que foi feito por uma máquina. Principalmente naqueles livros mais grossos. Eu até ficaria encantado na hora se não tivesse ficado tão agoniado. Eu até queria ter guardado alguns livros para mostrar para você como é que eles ficaram depois de serem comidos. Mas infelizmente não foi possível, porque tiveram que tacar fogo nele junto com o meu armário onde eles ficavam guardados. Mas alguns deles até que não chegaram a ser comidos. Alguns deram para salvar, mas mesmo esses eu tive que vender, porque como vocês podem deduzir, ficaram todos cobertos de terra, ou barro, areia, seja lá o que for aquilo. Estragou o papel, manchou as páginas, enrugou tudo, grudou, rasgou. Foi uma desgraça. E eu não vou ficar com livros cobertos de terra na estante. Você ficaria? Com uma coleção que parece que foi desenterrada no X que marca o local? Não dá pra me contentar com isso assim, sendo que uma semana atrás eles estavam novinhos em folha. Se fosse apenas as páginas que amarelam com o tempo, mas edições manchadas de barro não tem como. O problema é que, como eu também sou um colecionador, na hora de adquirir um novo exemplar eu sempre dava preferência para obras clássicas. Para isso eu fazia uma extensa pesquisa para saber quais eram considerados os melhores livros e quadrinhos de todos os tempos. Pesquisava em listonas como essa daqui, ó, da revista Mundo Estranho, os 100 melhores clássicos de super-heróis. Como, por exemplo, a saga da Fênix Negra, o menino que colecionava o Homem-Aranha e a Liga Extraordinária. Eu passava horas fazendo pesquisas como estas e até hoje eu busco saber quais são os melhores dos melhores, usando várias outras referências como a do livro 1001 Quadrinhos para Ler Antes de Morrer, ainda inédito no Brasil, então eu tive que baixar essa lista da internet, o que é uma pena.
Além de ficar indo em diversos blogs e sites por aí para ver se os top 10 melhores HQs e livros do mundo. Claro que preferi ir sempre eu mesmo na loja física para escolher a melhor edição possível. Porque quando você compra pela internet, está correndo o risco de sua compra acabar vindo com a caligrafia toda torta, a capa amassada e até as páginas rasgadas. Principalmente se você comprar na Saraiva. Cara, quer um conselho? Evite fazer compras pela loja virtual da Saraiva. É uma Na loja física tudo bem, mas não na virtual. O negócio demora a chegar e quando finalmente chega vem tudo arrebentado. É por isso que eu gosto de escolher pessoalmente as minhas edições. Às vezes eu ia em mais de uma banca ou livraria fazer isso. Lembrando que, como eu tinha dito, não compro apenas para ler. Eu faço coleção. Eu sou um colecionador. E quando você é um colecionador, o estado da capa de um livro é tão importante quanto o conteúdo em si desse livro. Com isso, acabo sendo perfeccionista e detalhista quando se trata de escolher a melhor cópia de alguma obra. Sempre selecionando a capa mais bela, simétrica, sem arranhões ou borrões de impressão. Uma boa capa. Porque se você é como eu e gosta de exibir a sua coleção de uma forma que fique bonita na estante, ter uma boa lombada também é essencial. Bom, se você é como eu, acho que você deve saber do que eu estou falando, não é? Eu fico mesmo bastante tempo na loja para ver se eu encontro o melhor livro que eu conseguir encontrar. Tem momentos que eu passo tanto tempo escolhendo que ninguém aguenta me esperar. Meus pais, eles morrem de medo que eu seja assaltado constantemente. Então, sempre que podiam, me davam uma carona pro shopping ou para qualquer lugar que eu quisesse ir. Mas não demorava muito para eles se arrependerem. Meu pai já sabe que quando eu vou comprar alguma coisa, demoro mais que mulher se arrumando no banheiro. Mas todos esses livros e HQs que eu fiquei por muito tempo indo nas lojas escolher, agora foram destruídos. Exatamente como aqueles que eu tinha, nunca mais terei de volta. Só pode ser piada, né, mano? Pariu. E o que eu faço agora? Primeiro porque eu não tenho dinheiro. O que eu pensei fosse que talvez, em um futuro distante, quando eu conseguisse uma boa profissionalização, ou até mesmo quando esse canal começasse a crescer, já daria pra ter alguma coisa. Mas até lá... E eu não posso contar com isso porque nada é garantido nessa vida. Mas mesmo que aconteça, ainda assim vai demorar muito tempo. Segundo, porque mesmo que eu ganhasse dinheiro, eu nunca iria conseguir repor exatamente aquelas versões que eu ia na loja pessoalmente escolher com tanto cuidado. Se eu recomprar agora, além de ser bem mais caro, porque muitas das coisas que eu comprei já saíram de linha, elas vão vir velhas, amassadas, rasgadas, manchadas, tortas e toda aquela história que eu já contei. Acontece que eu tenho um cuidado exagerado em preservar esse material literário. Cuidado que eu sei que a maioria das pessoas não deve ter. E é provavelmente dessa maioria que eu terei que comprar. Os livros estavam como novos, parecia que eu tinha comprado eles ontem. E só de pensar que eu vou ter que trocar aquela coleção perfeita, pelo menos ao meu ver, que eu gastei anos, esforço e dinheiro para adquirir, em troca de uma meia boca com livros em péssimo estado de conservação e HQs bem mais ou menos, e me contentar com isso, é um sentimento devastador. E ainda por cima, mesmo que eu consiga encontrar algumas edições de qualidade vendendo por aí, tem aquela questão da insatisfação pessoal. Imagine só, ponha-se no meu lugar. Você perdeu a sua coleção e sobre você recai uma angústia persistente. Não apenas pela perda em si, mas por saber que terá que ficar por muito tempo, talvez anos, repondo a sua coleção novamente. Tipo, sempre que você ganhasse algum dinheiro que normalmente seria usado em outros livros, novos e que você nunca segurou nem leu antes na vida, você ficaria tendo que comprar apenas coisas que você já tinha. Para se ter uma ideia, isso é a mesma coisa de se você passasse muito tempo tentando construir ou comprar sua casa própria, para só então poder começar a economizar para ter outra das coisas que você também sempre quis ter, que é aquele carro luxuoso dos seus sonhos. Só que aí um imprevisto indesejável acontece. A sua casa de repente é destruída por, sei lá, um furacão. Nesse momento talvez você fique grato por não ter estado na casa na hora e não ter morrido. Mas de qualquer forma, depois que a poeira baixasse e você tivesse que voltar à realidade, mesmo com noção de sua perda, teria que recomeçar a sua rotina normal e não ter escolha a não ser pegar o dinheiro destinado ao carro para só começar a juntar o suficiente para reconstruir ou comprar outra casa. Sendo que esse dinheiro poderia estar sendo usado naquele carro que você sempre quis ter. E não numa casa que você já tinha. Que você já pagou o sacrifício para ter. Entendeu? Eu simplesmente não conseguia acreditar na hora que aquilo tinha acontecido. Alguns eu não tinha nem lido ainda. Eu passei os últimos anos da minha vida nessa coleção, adquirindo algumas obras imperdíveis e premiadas. A minha vida estava nessa coleção. E a minha vida foi literalmente devorada por cupins. Mas que d... de cupins! Bom,
Até aqui eu expliquei bem explicadinho o ocorrido. Eu tinha uma coleção gigantesca, então tive um prejuízo gigantesco. E isso para fazer vocês sentirem na pele como deve ser perder a sua coleção. Ou qualquer coisa que vocês gostem. Para chamar a atenção de vocês com esta lástima, para só então chegarmos na parte importante dessa história. Porque é claro que eu não fiz esse vídeo apenas para desabafar. Oh não! Fiz uma pesquisa em alguns fóruns por aí e o que eu acabei descobrindo é que aparentemente eu não fui o único com que isso aconteceu. Com muitas outras pessoas isso já aconteceu e ainda acontece. Acidentes com a coleção são bem mais comuns do que aparentam. Principalmente envolvendo coisas como umidade, queda de prateleiras, poeira e, é claro, cupins. Então para você que também faz coleção ou apenas tem muitos livros dos quais você preza muito, que esta minha história lhe sirva de aviso. E eu irei agora dizer o que vocês podem fazer para evitar que uma coisa dessas também acabe ocorrendo com vocês. Algumas dicas de prevenção para proteger suas coleções contra cupins e evitarem que vocês tenham a mesma perda. Primeiro, o mais importante de tudo, não guarde os seus livros e quadrinhos em prateleiras ou armários de madeira. Se possível, tenha sempre uma prateleira de ferro ou de plástico. Guardar os seus livros em uma estante de madeira é pedir para que cupins ataquem ela. Agora eu sei disso. E se não der para você ter outra estante, então pelo menos veja se a estante que você já tem é feita de madeira nobre. Quanto mais dura, melhor. Nada daqueles armários de madeira macia feita de serragem colada. Principalmente porque existem determinadas espécies de árvores cujas madeiras são naturalmente resistentes ao ataque de cupins, como a peroba rosa, a jacarandá, o ipê, a aroeira, o pau-ferro, a maçaranduba, o mogno e por aí vai. Caso a sua estante seja uma porcaria e você também não tenha condições de comprar uma que seja feita de madeiras nobres, pelo fato de serem muito raras e caras, você pode optar por madeiras tratadas. Madeiras comuns, previamente tratadas para serem imunes a cupins, que pode ser borrifando veneno, pincelando ou mergulhando o móvel na substância anticupins até ser absorvido pela madeira. Mas mesmo se tiver que ser assim, vale ressaltar que você também pode cobrir aquela estante totalmente com várias e várias camadas de verniz. Pensando bem, tudo de madeira que você tiver cubra de verniz. É uma das maneiras de se evitar a propagação dessa praga. Ou se você tiver condições, faça as 3 coisas de uma vez, por que não? Compre móveis de madeiras nobres, mergulhe no veneno para cupins e depois cubra de verniz. Todo cuidado é pouco. Você pode até pintá-la se quiser, quem sabe isso ajude. Mesmo ficando um pouco bregas. Mas acho que é mais fácil você comprar uma estante de metal do que fazer tudo isso. Mas se você, assim como eu, fica encantado com a ideia de ter uma bela estante de madeira, então certifique-se. E se você não se importar de se seus livros estão sendo exibidos ou não, apenas quer protegê-los a todo custo, então uma boa alternativa é você ensacar os seus livros com aqueles plastiquinhos que abrem e fecham, como é que se chamam? Ziplocs. Isso irá servir para preservá-los tanto contra cupins quanto contra a ação do tempo. Segundo, sempre deixe os seus livros o mais distante possível de entradas da residência. Nunca deixe eles perto de portas ou janelas por onde cupins e outros insetos possam entrar. Sempre deixe eles o mais fundo, uma parede totalmente oposta à entrada. Ajudaria também, se você tiver uma grana sobrando, instalar portas e janelas com telas para impedir a entrada de monstrinhos do ambiente, como as aleluias, que são os cupins voadores. Terceiro, não deixe sua estante de livros perto de lugares úmidos. É sério. Agora que eu paro pra pensar, o meu armário estava na frente de uma parede corroída pela umidade do banheiro que ficava no cômodo logo atrás. Porque a umidade é uma coisa que favorece a proliferação de cupins subterrâneos. Então não deixe vazamentos ou infiltrações. E se você ver um bolor se formando na parede, tome providências a respeito. Quarto, mantenha a sala em que você vai guardar os seus livros limpa. Acho que essa eu nem precisava dizer, né? Principalmente no verão, ou quando estiver fazendo muito calor, porque esse é o clima favorito dos cupins. E de vez em quando detetize o local. Isso ajuda tanto a prevenir os quanto a outros insetos urbanos, como baratas, moscas, mosquitos e formigas.
Quinto, fique sempre atento e pronto para tapar pequenos buracos, frestas, rachaduras ou fendas na parede que algum bichinho inconveniente poderia entrar. Não apenas cupins, como também traças que atacam os livros e os vestuários. Veja também se há algum piso solto no quarto e se a madeira está saudável e firme. Aperte, torça a madeira, dê um soco nela, bata com um martelo, ou empurre com uma faca ou uma chave de fenda. Se a madeira estiver limpa, provavelmente ela irá resistir. Agora, se ela quebrar ou esfarelar com facilidade, aí fudeu. Veja também se tem algum tipo de pó que lembra serragem espalhada pelo chão ou pelos móveis. Apesar de que de vez em quando isso é só resíduo de broque, não de cupins. Mas é melhor não arriscar. Ou veja também se tem túneis de terra ou manchas se formando nas paredes ou terra nos seus livros. Cara, se você vir terra em algum lugar, tire os seus livros dali o mais rápido que você puder. Não perca tempo. Outra coisa também é um tipo de areiazinha branca que você pode acabar encontrando em cima dos seus móveis e que na verdade é excremento de cupim. Então fique atento. E pelo menos uma vez a cada 6 meses verifique se há pequenos furos nos móveis ou em objetos de madeira. Ou verificando se esses mesmos móveis não estão por acaso ocos por dentro. Esses indícios que eu acabei de citar dizem respeito tanto a cupins de madeira seca quanto aos subterrâneos. Sexto, não deixe madeira perto de madeira, sobre madeira, tudo junto, amontoado, apertado e juntando poeira, como caixas de papelão. Já viu, né? E se você tem móveis velhos que não precisa mais, dê um fim neles. Não tem por que ficar guardando e acumulando madeiras e coisas que você não precisa, aumentando assim o risco de uma infestação. E também evite deixar restos de tábua de construção no seu quintal, porque isso é praticamente uma isca para cupins, como se fosse uma minhoca e um anzol. Você não quer atrair cupins, você quer espantar cupins. E depois isso ainda pode acabar direcionando a atenção deles para sua casa. Sétimo, os cupins costumam ser bem sorrateiros, silenciosos e quase imperceptíveis. Eles podem acabar devorando o móvel inteiro por dentro sem deixar vestígios nenhum de sua presença por fora. São os filhos da... Por isso, uma checagem básica e padrão de vez em quando não é nada mal. Só fique de olho nos seus livros, confie no seu instinto e às vezes vá lá na sua estante, puxe uns 5 livros de uma vez e veja se não tem nada atrás deles. Faça isso com outros livros em diferentes posições periodicamente. E se a sua estante também não estiver presa na parede, empurre ela e cheque para ver se não tem nada estranho se formando por trás. Porque normalmente os cupins eles não ficam à vista. Os insetos eles são espertos. Por isso que barata só sai à noite quando está todo mundo dormindo. Oitavo, se você for comprar algum móvel que seja fabricado com madeira, antes de você comprar, faça sempre a checagem para ver se não está contaminado. Principalmente se forem móveis já usados e antigos. Sem saber, você pode estar comprando uma maldição terrível. Nono, ter que conviver com esses diabinhos debaixo do mesmo teto costuma ser uma experiência bem desagradável. Eles devoram a madeira dos móveis, objetos, assoalho, teto, janelas, portas, livros, folhas de sulfite, documentos, malas, discos de vinil, fotografias, papéis de parede e afins. Não tem nada que escape. Sobretudo aqui no Brasil, onde existe uma caralhada de cupins. Nós somos um dos países que mais sofrem com esses bichos. Ainda mais se você morar em São Paulo como eu. Então eu vou repetir. Todo cuidado é pouco. Especialmente de novembro a março, que de acordo com as pesquisas é a época em que eles atacam com mais força, pois saem da toca para casa lá. Então nessa época os cuidados devem ser redobrados pelo maior risco. E por último, mas não menos importante, 10º, faça uma descupinização do local, se possível da residência. Você pode fazer uma descupinização tanto preventiva quanto para acabar com os cupins que já estão instalados. De todos eu acho que esse é o melhor método, pois se você fizer isso, essa detetização voltada aos cupins estará protegendo a sua casa por até 5 anos. Então, se você não tiver nada melhor para fazer, faça isso. Infelizmente isso é uma coisa que só pode ser feita por uma empresa especializada, que preste esse tipo de serviço e que seja devidamente registrada no Centro de Vigilância Sanitária, porque os produtos e venenos não podem ser vendidos para uma pessoa física. É preciso ter conhecimento técnico para a identificação e aplicação, dessa forma conseguindo controlar a infestação. Principalmente porque se forem os cupins subterrâneos, aqueles que deixam terra, e que foi o meu caso, a maioria geralmente tenta limpar a área afetada para combatê-los. O problema é que isso pode apenas acabar deslocando a colônia para outro local da casa, porque os cupins subterrâneos nunca estão em um lugar só.
Por isso que um especialista é necessário, além de ser perigoso aplicar sozinho, é lógico. Você também pode optar por iscas que funcionam como anticoncepcionais. Calma que eu vou explicar. Os cupins, eles deixam de comer os móveis e outros objetos da casa e passam a comer somente a isca, que serve de alimento para o resto da colônia e para a rainha. Em um período de 6 meses a 1 ano, a rainha perde a sua capacidade reprodutiva e morre de fome. A vantagem das iscas é que elas não apresentam cheiro e não contêm veneno. Mas aí você pergunta, e o que eu faço se os cupins já atacaram a minha coleção? Bom, eu vou dizer pra você o que eu fiz. No momento em que eu descobri o que tinha acontecido com todos os meus livros, com todos os meus quadrinhos, obviamente que eu tive um ataque. Era raiva, era tristeza, foi como uma facada na minha alma. E nos dias que se seguiram não foi muito melhor. Fiquei numa depressão terrível. Nada nesse mundo conseguia me animar. Acho que aquele baixo astral todo durou umas 2 semanas mais ou menos. Nossa, que drama! Se esse fosse o único problema no mundo que as pessoas tivessem. Provavelmente muitos de vocês devem ter pensado isso. E talvez tenham razão. Mas acontece que você não passa anos da sua vida se dedicando para alguma coisa que se você acaba perdendo, no dia seguinte você já acorda feliz da vida, pronto para mais um dia como se nada tivesse acontecido. Pode ser a coisa menos importante que você conseguir imaginar, mesmo que seja merda. Se você passar anos da sua vida se dedicando à merda do fundo do seu coração, se acontecer alguma coisa para estragar isso, você vai sofrer. Não adianta. Quando nós passamos anos nos dedicando a algo, anos, a gente não fica bem quando perde. E os nossos familiares ficam várias vezes repetindo pra gente que no final vai dar tudo certo, que ficar triste não irá fazer diferença nenhuma. Eu sei que eles têm razão, mas não é como se ficar feliz da vida com um sorrisão no rosto, dançando, pulando e cantando de alegria também fosse adiantar de alguma coisa. Não faz diferença estar triste ou estar feliz. Sabe o que iria ajudar de verdade? Dinheiro. Dinheiro para repor a coleção. Mas isso ninguém quer dar, não é? Então parem de ficar com a mão no nosso ombro dizendo que vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem. Isso era uma coisa que era para ajudar, mas na verdade faz a gente se sentir pior ainda. Tá certo, também não podemos ser tão incompreensíveis assim. Muitas vezes os outros só não nos ajudam porque não têm condições. Mas enfim, acho que eu estou me desviando um pouco do foco. Resumindo, quando você descobrir que uma coisa dessas aconteceu com a sua coleção, você vai ficar em choque. Pode até tentar ver o lado bom nisso, mas se fizer isso de uma forma forçada, não espere muitos resultados. Sabe por quê? Porque é muito difícil conseguir enxergar o lado bom em você perder uma coisa que você gosta muito, aparentemente por motivo nenhum. Mas essas são coisas que acabam acontecendo, e nessa hora o sofrimento é inevitável. Esta é a primeira coisa que você precisa ter em mente. No entanto, depois de um tempo, assim que a sua dor no coração já estiver passando, porque você não vai ficar chateado para sempre, nisso você pode ficar tranquilo. Mas quando você finalmente se acalmar e aceitar que sua coleção foi destruída e que você se fudeu legal, aí então vai começar a entrar em um processo de contentamento. Nesse ponto você já vai estar mais otimista. Alguma coisa em você vai naturalmente tentar ver o lado bom de toda essa situação, que na verdade não é bem o lado bom, é só o lado menos ruim. Tipo, pelo menos eu não perdi tudo, poderia ser pior. Depois disso você vai pensar no que pode fazer a respeito, como poderá consertar o que foi destruído ou repor o que foi perdido, porque se você ainda estiver disposto a ter uma coleção, muito provavelmente vai querer de volta tudo aquilo que você já tinha, não é verdade? O mais importante do que eu fiz e que você deve fazer também é, antes de tudo, checar para ver se você de fato perdeu tudo. Em algumas ocasiões pode ter realmente perdido, ainda mais se você demorar para perceber que os cupins estão ali. Mas em uma situação diferente pode ser que eles não tenham chegado a comer a sua coleção inteira ainda. Nisso pode ser que você consiga manter uma coisa ou outra, que é menos pior. Em casos mais favoráveis talvez você possa salvar quase tudo que tinha, dependendo do quão rápido você conseguir descobrir os cupins enfiados nas suas coisas. Como sempre, quanto mais rápido melhor. Antes que seja tarde demais, né? No meu caso, após aquele meu mal-estar ter ido embora, eu fiz a contagem de todos os livros e quadrinhos. Um por um acabei percebendo que a minha perda não foi tão ruim assim como poderia ter sido.
Por coincidência, alguns dos meus livros não estavam na prateleira na hora. Estavam agrupados no chão do lado da minha cama. Porque estes eram aqueles que eu iria ler logo em seguida. Então minha perda foi mais de HQs mesmo. O que no fim das contas possibilitou que eu conseguisse manter pelo menos uma parte da minha coleção. É claro, isso contando com todos os livros que eu tenho no mundo. Minha mãe até ficava reclamando de eu empilhar os livros no chão, mas depois desse ocorrido ela não falou mais nada. Além do mais, eu também não perdi nenhum videogame ou DVD. Afinal de contas, cupins não comem plástico. Mas, de qualquer forma, se forem os cupins subterrâneos, também conhecidos como os cupins do concreto, que apesar do nome não comem concreto, eles apenas andam por dentro do concreto, então, neste caso, é quase certo que muitos dos seus livros que foram atacados vão estar cobertos de terra. Um tipo de barro lá que manchou tudo. Mas se você passar um removedor com cuidado para não rasgar, talvez você possa salvar mais um pouco. Ainda mais se você não for como eu, não for tão perfeccionista e não ligar para se algumas edições ficarem um pouco manchadas de terra. Melhor ainda para você, poderá manter muitos livros e HQs. E caso você seja como eu e você também ligue que seus livros estejam zerados, novos e limpos, então depois que você limpá-los, pelo menos estes você vai conseguir vender e ter uma grana para já começar a repor a sua coleção. Afinal, todo o dinheiro que você ganhar a partir de agora será de extrema importância. Porque dependendo do tamanho da sua perda, toda a fonte de renda que você puder conseguir ainda será pouco. Isso se você for uma pessoa comum e não um milionário, né? Em seguida, você terá que anotar os títulos de cada um dos livros que você perdeu. Isso se alguns ainda estiverem legíveis. Nessa parte eu acho que é a única que eu realmente tive sorte, porque eu nem precisei fazer isso. Eu já tinha o nome de cada um dos livros da minha coleção junto com uma imagem dos mesmos salva no meu computador. Durante toda a minha vida, sempre que eu comprava um livro ou uma história em quadrinhos, eu rapidamente também arquivava o título e a imagem da obra. E eu fazia isso como uma forma de precaução. Quer dizer, nem nos meus sonhos mais desgraçados eu poderia imaginar que algum dia eu perderia minha coleção para cupins. Mas eu sempre ficava com aquela sensação de que alguma coisa podia acontecer, mesmo que subconscientemente. Bem, isso porque eu gostava de ter o nome de cada um para depois imprimir em uma lista e colar na estante, para saberem quais que eu tinha. Então eu apenas fiz isso. E hoje eu tenho listado exatamente o que eu preciso recuperar. É uma das vantagens de ser paranoico. Bom, você terá que limpar os que você ainda tem, e depois anotar os que você perdeu, para assim saber o que você precisa recuperar. E se você for como eu e não tiver muito dinheiro, tempo, paciência e for perfeccionista, pode ser um processo um pouco incômodo. Mas você irá superar, um dia depois do outro. Sabe, eu tenho uma amiga bem espiritualizada. Quando eu contei pra ela o ocorrido, ela me falou coisas como: não fica assim não, essas são só coisas materiais, você é independente delas, não é bom ficar se apegando a coisas materiais. Talvez isso seja mais uma das metáforas da vida para você dar valor a outras coisas. Sabe, coisas filosóficas desse tipo. Isso até que ajudou um pouco, apesar que o problema é que quando você passa muito tempo se dedicando a alguma coisa, é muito difícil não se apegar a ela. Mas se você também for uma pessoa espiritualizada, esses tipos de pensamento também podem te ajudar. E sobre ter HQs em bom estado, depois que a cabeça esfria, a gente acaba lembrando de fatos que o desespero não nos permitia lembrar. Como o fato de que muitas editoras produzem vários relançamentos o tempo todo, especialmente de obras clássicas. Sendo que eu já até consegui recuperar essa daqui, ó. Essa daqui do Batman Arkham Asylum, que foi uma daquelas que eu perdi por causa dos cupins, ó, novinha em folha. E o que aprendemos com tudo isso? Coisas inéditas podem vir a acontecer quando você menos esperar. Então é sempre bom se precaver. Melhor prevenir do que remediar. Mas se isso chegar a acontecer, você ainda assim não chegou a morrer no fim das contas, não é verdade? No começo você ficará abalado, pode até ser que você se sinta despedaçado, mas depois você vai se acostumando com esse fato e irá tirar suas próprias conclusões, as suas próprias interpretações sobre aquilo que te aconteceu, decidindo assim por que rumo tomar a partir de agora. E sobre aquele mal-estar de eu ter que gastar muito tempo e dinheiro que eu não tenho e que eu poderia estar usando para outras coisas, tendo meio que parar a minha coleção para repor só aquilo que eu já tinha, talvez você também acabe sentindo um certo pesar. Bem, sobre isso eu pensei o seguinte: para recuperar as coisas que eu perdi sem ficar muito chato, eu ficar comprando apenas coisas que eu já tinha, peguei o nome de todos os livros e HQs arquivados no meu computador, então fiz um inventário para ver o que eu perdi e o que não.
Coloquei em ordem, começando pelos que eram mais importantes e caros, deixando como prioridade aqueles que eu mais queria ter de volta, que eu mais gostava e que eu mais sentia falta para comprar primeiro. E quando eu for juntar uma grana, eu vou esperar ter o suficiente para comprar sempre 2 exemplares de uma vez só. Um que eu já tinha e perdi, em ordem dos que eu mais quero, e o outro totalmente novo, inédito na minha coleção. Dessa forma, comprando sempre uma coisa nova e outra velha, eu não enjoo ou fico parado comprando apenas coisas que eu já tinha. Assim, aos poucos, eu vou me recuperando sem deixar de progredir. Não é uma má ideia, não é? Bom, é isso. E se vocês acharam que essa história acrescentou algo a vocês de alguma forma, então passem adiante esse vídeo. Compartilhem como quiserem.